Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos continuar nosso estudo sobre o método simplex, agora tratando das operações algébricas em si do método simplex. Então, na nossa aula passada, nós falamos sobre a interpretação geométrica, né? Inclusive usamos aquele exemplo com duas variáveis para podermos ver num plano o esboço do gráfico da nossa região de soluções viáveis, né? E entender aquela ideia do ponto extremo factível, né? Que são os pontos que ficam na interseção das restrições, né? Nos nossos limites de restrição dentro da nossa região de soluções viáveis. E a ideia do simplex é caminhar por esses pontos, indo de um ao outro, sempre percorrendo pontos adjacentes, sempre indo de um ponto a outro adjacente, né, não dando saltos, até chegar na nossa solução ótima. Então, algebricamente, né, como isso é feito, e principalmente como isso vai ser implementado no computador, né? Então, nós vamos ver aqui essas operações algébricas e vamos ver um método tabular que sistematiza muito bem, a partir do qual é possível realizar a implementação dos algoritmos, né? Então, o simplex, como já até comentado antes, né, ele foi desenvolvido para ser utilizado em computador, então ele realiza operações algébricas, que é o que nós vamos estudar agora. Assim, todos aqueles conceitos de interpretação geométrica precisam ser colocados de forma algébrica para que a gente possa, né, fazer as implementações. E as operações se baseiam em representar o problema em um sistema de equações lineares. Então, lembra, o simplex ele está dentro de programação linear. E um método, um modelo de programação linear, como nós vimos, é um modelo em que todas as equações elas são lineares, então eles formam um sistema de equações lineares, né? Aqueles 6 conceitos que nós vimos, aditividade, divisibilidade. Então, todos aqueles conceitos, eles são conceitos que garantem que o nosso sistema pode ser representado por esse conjunto de equações lineares. E aí, a grande vantagem, quando nós estamos trabalhando com esse tipo de problema, é que existem algoritmos muito bem fundamentados e eficientes para resolver o sistema de equações lineares. Dentro do método simplex, nós vamos ver um método, nós vamos estar utilizando, né, um método da eliminação de Gauss, que é um método que vocês provavelmente estudaram lá em álgebra linear, certo? Nós vamos ver rapidamente ele aqui dentro do método simplex. Inclusive, outros métodos podem ser utilizados dentro do simplex. Porém, nós vamos ficar com a eliminação gaussiana, que é o método padrão dentro dos algoritmos do simplex. Tá? Então, dentro do simplex, a maior complexidade, digamos assim, de operações que vão ocorrer vai ser a eliminação gaussiana, certo? Então, vocês vão ver que o método ele é um método bem sistemático, passo a passo, que a gente pode, inclusive, realizar de forma manual. Porém, dependendo também do problema, realizar de forma manual iria ficar muito custoso, principalmente questão de tempo, né? Eu teria muitas equações lineares para estar trabalhando, muitas variáveis para estar trabalhando, e aí o ideal é a gente utilizar o computador para agilizar bastante o processamento, tá? E aí, então, o sistema na forma padrão ele vai ser configurado para um formato mais adequado. Lembre, os nossos problemas são representados de uma forma padrão, onde nós temos lá o que é a nossa função objetivo e as nossas restrições de desigualdade, certo? Aqui nós vamos precisar passar para um formato mais adequado, porque o sistema de equações lineares ele não trabalha com o quê? Com restrições, não trabalha com desigualdade, né? Qualquer método de equações lineares ele trabalha com equações com igualdade. Então nós precisamos passar todas aquelas restrições para restrições de igualdade, né? Então, lembrando aqui está no modo padrão, no formato padrão, né? Tem minha função objetiva, minhas restrições, todas as restrições de desigualdade do tipo menor ou igual, e tem minhas restrições de não negatividade. Então, essas restrições aqui de desigualdade, elas precisam passar para igualdade. Eu tenho que substituir cada uma dessas equações por equações
de igualdade para eu poder resolver o sistema linear formado aqui. Para então mudar, né, assim, eu não posso me dizer, olha, x1, aqui eu tenho x1 menor ou igual a 4, certo? E x1 menor ou igual a 4, e eu tenho outra restrição aqui dizendo que ele é maior ou igual a 0, me dá uma faixa de valores porque onde o x1 pode estar. Eu não posso chegar e simplesmente substituir x1 igual a 4 agora. Porque quando eu digo x1 igual a 4, aí eu já fixei, olha, x1 é igual a 4. Então, se eu vou mudar essa equação para um formato, para incluir aqui uma igualdade, eu preciso adicionar nessa equação um elemento que permite que o meu x1 continue variando de 0 até 4, certo? A minha segunda equação, a mesma ideia, que eu tenho 2x2 menor ou igual a 12. Então, meu x2, ele pode ir de 0, certo? Ele não pode ser negativo. Até onde? Até o limite que é 12 dividido por 2, né? Que é 6. O meu x2 pode variar de 0 até 6. Se eu simplesmente substituir isso aqui pela igualdade, eu vou estar dizendo que meu x2 tem que ser igual a 6, certo? Então, para eu poder substituir essa igualdade e manter ainda a possibilidade do x2 variar, eu tenho que adicionar nessa minha equação um elemento que vai permitir que o x2 continue variando de 0 até 6. Na terceira restrição, a mesma ideia. Para eu trocar esse sinal aqui de desigualdade para um sinal de igualdade, eu preciso inserir um elemento para permitir que x1 e x2 continuem variando seus valores dentro dos limites, né, impostos pelas restrições. E o que a gente vai fazer então é eu incluir o que a gente chama de variáveis de folga. Então, aquela minha primeira restrição lá, x1 menor ou igual a 4. De novo, quando eu digo x1 menor ou igual a 4, eu estou dizendo que ele pode assumir até o valor 4, e o mínimo dele é o 0 lá, né? Então, ele pode assumir o valor x1 pode assumir o valor 0, pode assumir o valor 1, o valor 2,5, o valor 3,77. Então, qualquer número real, certo? De 0 até 4, x1 pode assumir. Para que eu mantenha, então, que o x1 possa assumir qualquer valor desse, eu vou inserir um elemento. E esse elemento chamado variável de folga, tá? Que, como o nome diz, ele me indica qual é a folga entre o valor de x1 e a restrição. Então, essa equação aqui, x1 menor ou igual a 4, eu vou substituir pelo quê? x1 mais x3 igual a 4. Tá? Então, essa desigualdade aqui eu troquei, botei igualdade e incluí aqui, ó, mais x3. Quem é esse x3? x3 é uma variável que não é uma variável original do sistema, certo? Do meu problema, ela não existia lá no meu problema, ela não... Lembrando, esse nosso exemplo aqui é aquele exemplo de x1 me diz quantas portas de vidro e alumínio vão ser produzidas, né? E o x2 me diz quantas portas de madeira e vidro vão ser produzidas, né? x3 não existe lá. Quem é x3? x3 ele é uma variável que eu incluí agora que vai me dizer, olha, x1 é tanto, se x1 for tanto, ainda há uma possibilidade de x1 crescer mais uma certa quantidade. Então, se x1 for 1, ele ainda pode crescer até o 4, ele ainda pode aumentar em 3. Se x1 for 2, x1 ainda pode aumentar em mais 2 para chegar no limite. Se x1 for 4, x1 já chegou no limite, então ele pode aumentar em mais 0, certo? Então, esse x3 aqui, esse mais x3 é quanto mais o x1 pode aumentar até chegar no limite. Então, é a folga que existe, certo? Voltando aqui no nosso exemplo. Então, por exemplo, se eu pegar essa solução aqui, 0,6, tá? Então, x1 é 0, x2 é 6. Essa solução básica viável aqui, né? Esse meu ponto de factível bem aqui, eu tenho o que? Ele está no limite dessas duas restrições aqui, está na interseção dessas duas restrições aqui, né? x1 maior ou igual a 0 e 2x2 menor ou igual a 12, certo?
Se olhar para o valor de x1, o valor de x1, com essa restrição aqui, né, há uma folga. Então, se olhar só para essa minha primeira restrição, se olhar só para essa minha primeira restrição, eu posso dizer, olha, x1 ainda pode aumentar. x1 é 0, ele pode aumentar ainda até chegar em 4. Então, existe essa folga. Essa folga é o que vai aparecer lá no x3. Então, meu x3 me diz qual é a distância entre o valor atual de x1 e o valor máximo que ele poderia ter dado essa minha primeira restrição aqui. Da minha segunda restrição, eu vou adicionar mais uma outra variável de folga, vou chamar de x4. Então, o quanto existe de folga entre o valor que eu tenho de x2 e esse aqui. Então, nesse caso aqui, ó, 0,6, meu x2 é 6. Se eu colocar 6 aqui, 2 vezes 6, 12, então eu já estou no limite. Então, minha folga aqui é 0, certo? Mas se eu tivesse aqui no 0,0, ou vou pegar aqui no 4,0, meu x2 é 0. Meu x2 ainda pode aumentar? Pode. Quanto? Pode aumentar até 6 para chegar aqui em 12. Então ainda existe uma folga aqui. Tá? Aqui, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18. Se eu pegar essa solução bem aqui, 0,6, o que eu tenho? x1 é 0, então 0 aqui. x2 é 6, 2 vezes 6, 12. Para chegar em 18, né, faltam 6 ainda, né? Então, existe uma folga aqui. Então, eu adiciono uma variável x5 que me diz exatamente, olha, o conjunto aqui, 3x1 mais 2x2, para ele ainda existe uma folga para chegar até 18. Obviamente, cada folga dessa está olhando só para uma restrição e não está olhando para o conjunto todo, né? Então, cada folga dessa é para uma restrição específica. Então, para cada restrição de desigualdade do tipo menor ou igual, a gente vai adicionar uma variável de folga, certo? Então, esse é o meu forma original, modelo padrão, né? Aqui eu tenho x1 menor ou igual a 4. Então, eu vou colocar x1 mais x3 igual a 4, certo? Eu tinha lá 2x2 menor ou igual a 12. Eu vou adicionar agora mais uma variável. E aí, obviamente, a variável de folga que eu vou adicionar aqui, ela tem que ser diferente da de cima. Eu não posso colocar x3 aqui de novo. Então, o que eu ia aqui é um x4. E para a terceira restrição, eu vou adicionar mais uma variável, que é a minha variável x5. Certo? Então, eu tenho as duas variáveis originais, x1 e x2, no meu problema. E adiciono mais 3 variáveis, que são a minha variável de folga. Uma para cada restrição de desigualdade. Então, x3, x4, x5. Agora eu fico com 5 variáveis para trabalhar. E aí, esse meu sistema aqui, agora, com essa variável de folga, passa a ser o que a gente chama do modelo na forma aumentada, ou forma aumentada do modelo. Sendo que x3, x4, x5, eles precisam também ser não negativos, né? Esse é o primeiro passo, colocar meu modelo na forma aumentada. Com a forma aumentada, eu tenho agora um sistema de equações lineares bem definido aqui, né? Então, perceba que eu tenho um sistema de equações lineares que eu posso resolver. Só que esse sistema de equações lineares, ele tem o quê? Eu tenho mais variáveis do que equações, né? Então, eu tenho 3 equações e 5 variáveis, né? Então, essa minha solução aumentada, ela vai me permitir que eu tenha o que a gente chama de um grau de liberdade. No caso aqui, eu tenho 2 graus de liberdade. Eu tenho 5 variáveis e 3 restrições. Então, eu tenho 2 graus de liberdade. Ou seja, para 2 variáveis quaisquer daquela, eu vou poder arbitrar qual vai ser o valor que eu quero que a variável tenha. Então, aqui, para eu resolver esse sistema de equações lineares aqui, eu vou escolher 2 variáveis. Para essas 2 variáveis, eu vou dizer o valor que eu quero que elas tenham. No nosso caso, do simplex, a gente vai dizer que eles possuem valor 0. Então, eu vou escolher 2 variáveis para assumir valor 0. Escolhendo o valor 0 para 2 dessas variáveis, a gente consegue calcular o valor das outras
variáveis todas, resolvendo esse sistema de equações, né? Isso é que a gente chama de variáveis básicas e variáveis não básicas, né? E então, com o meu modelo na forma aumentada, né, eu vou ter a solução aumentada. O que é uma solução aumentada? É o conjunto das variáveis originais com as variáveis de folga. Qual é o valor das variáveis originais e o valor da variável de folga? Então, se eu pegar, por exemplo, uma solução 3,2, isso aqui não é uma solução viável, certo? 3,2, só que não é um ponto extremo factível. Só para a gente ter um exemplo aqui. Então, 3,2, certo? Seria um valor mais ou menos bem aqui assim, né? 3,2, x1, 3, x2, 2. Então, teria bem aqui. É uma solução, certo? Viável, está dentro da região de solução viável, só que não é um ponto extremo factível. Então, provavelmente existe solução ótima melhor. Uma solução ótima, uma solução melhor que ela, né? Mas é uma solução. Então, essa solução 3,2 é a solução na forma padrão. Na forma aumentada, eu preciso ainda calcular o que? O valor do x3, do x4 e do x5, certo? Que são as minhas 3 variáveis de folga. Como eu falei agora, para duas variáveis, se eu tenho o valor para duas variáveis, eu consigo calcular o valor das outras. Então, aqui pelo meu sistema, olha, eu já disse, x1 é 3 e x2 é 2, certo? x1, 3 e x2, 2. Se o x1 é 3, esse x3 aqui ele vai ser quanto? Ele vai ser 1, né? Para o resultado final ser 4. Né? Então, meu x3 vai ser 1. Se meu x2 é 2, aqui 2 vezes 2, 4. Para chegar em 12, falta 8. Então, x4 é 8. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 mais 4, 13. Para chegar em 18, falta 5. Então, meu x5 é 5. Ou seja, a partir do momento que eu tenho dois valores, eu consigo calcular todos os outros. E aí minha solução aumentada passa a ser então x1, 3, x2, 2, x3, 1, x4, 8 e x5, o valor 5, certo? Durante a execução do simplex, uma solução básica viável é uma solução ponto extremo factível aumentada. Então, ponto extremo factível, porque eu estou naqueles nossos pontos lá, né, extremos. A gente diz aumentado porque quando eu chego no ponto extremo, além de eu ter os valores, né, das minhas variáveis originais lá, eu vou poder calcular o valor das minhas folgas, certo? Então, aqui no 0,6, esse é meu ponto extremo factível. A solução aumentada aqui é x1, 0, x2, 6, x3, 4, que é a folga aqui, certo? x4, 0, que não vai ter folga na segunda restrição. E x5 aqui vai dar 6, né? Que é a folga que ainda tenho aqui, certo? Então, eu tenho minha solução básica viável, que no simplex vai ser sempre na forma aumentada. Ele me diz, além das variáveis originais, as minhas folgas, né? Sendo que, como eu estava explicando, essa solução, ela é a solução básica viável, ela é a solução para o meu sistema de equações, né? Então, eu tenho que o sistema de equações, eu vou calcular a solução para o meu sistema de equações, né? Como eu tenho mais variáveis do que equações, nós temos graus de liberdade. Então, vou ter 2 graus de liberdade. Significa que eu posso arbitrar com duas variáveis, o valor de duas variáveis, né? Sempre que eu pego o valor de duas variáveis, eu consigo calcular o restante ali. Então, por exemplo, que se eu digo x1 é 3, x2 é 2, eu consigo calcular o restante das minhas variáveis, certo? O que a gente vai fazer? Nós vamos escolher, então, de acordo com esse grau de liberdade, com quantos graus de liberdade eu tenho, eu vou escolher variáveis que a gente vai chamar de não básicas.
tá? Então, se eu tenho 2 graus de liberdade, ou seja, eu tenho 2 variáveis a mais do que equações, eu vou ter então 2 variáveis não básicas. Eu vou escolher quem são essas variáveis não básicas e para elas eu vou dar o valor 0. A partir de que eu dei valor 0 para elas, eu consigo calcular as outras variáveis, que são as variáveis que eu vou chamar de variáveis básicas, né? Então, durante a execução do algoritmo, eu vou ter ali um conjunto de equações de variáveis básicas e um conjunto de variáveis não básicas, certo? Esse conjunto vai aumentando e é ele quem vai indicando quais são os pontos extremos em que eu estou calculando, que eu estou trabalhando, certo? Então, uma solução básica, ela possui as seguintes propriedades. Cada variável é designada como uma variável básica, uma variável não básica, tá? Então, cada variável ou ela é básica ou ela é não básica, sendo que exatamente igual ao número de restrições que eu tenho vai ser o número de variáveis básicas e o número que está sobrando de variáveis é que vai ser o número de variáveis não básicas. O número de variáveis básicas é igual ao número de restrições funcionais, agora equações, né? Portanto, o número de variáveis não básicas é igual ao número total de variáveis menos o número de restrições funcionais. As variáveis não básicas são configuradas em 0, certo? Elas são configuradas em 0. Os valores das variáveis básicas são obtidas como solução simultânea das equações. Restrições funcionais na forma aumentada. Ou seja, o valor dessas variáveis básicas vai ser calculado a partir da solução do meu conjunto de equações lineares. Então, o conjunto de variáveis básicas é normalmente conhecido como a base. E aí, toda vez que a gente falar na base, a gente está falando de quais são as variáveis básicas do meu problema naquela iteração. A cada iteração eu vou trocando a base do meu sistema. E aí, quando eu vou trocando a base, eu vou trocando o quê? O ponto extremo factível que eu estou trabalhando, né? Para cada base, para cada conjunto de variáveis básicas que eu escolho, eu trabalho com um ponto extremo factível daqueles lá do meu problema. Nosso método simplex, ele precisa o quê? Ele precisa trabalhar sempre nos pontos extremos factíveis, nos pontos extremos que pertencem ao conjunto de soluções viáveis, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele não é um ponto extremo factível, porque apesar dele estar na interseção de limites de restrição, né, ele não está dentro da minha região de soluções viáveis. Então, se as variáveis básicas satisfizerem restrições de não negatividade, a solução básica é uma solução básica viável. Então, um exemplo numérico para tentar deixar mais simples. Então, eu vou escolher 2 variáveis para serem não básicas, né? Então, nesse nosso problema, né, nós temos 3 equações, né, 3 restrições. Então, 3 equações aqui, depois que eu substituir. Eu tenho 5 variáveis. Então, eu posso escolher 2 variáveis. Eu tenho 2 variáveis a mais do que necessário. Então, eu posso escolher 2 para serem não básicas. Essas 2 eu vou escolher aqui, e aí estou escolhendo mesmo, x1 e x4. Essas 2 que eu digo que são não básicas, elas vão assumir valor 0. Então, x1 é 0 e x4 é 0. Como eu botei x1 em 0 e x4 em 0, eu consigo calcular todas as outras. Então, aqui na minha primeira equação, x1 é 0, então x3 igual a 4. Certo? Segunda equação, x4 é 0. Então, 2x2 igual a 12, x2 igual a 6, né? Pega esse 2 e passa para cá dividindo, x2 igual a 6. Na minha terceira equação, x1 é 0, x4 é 0, o x2 eu já sei que é 6, então falta só calcular o x5 aqui, né? Então, x1 é 0, aqui vai dar 12, né? x2 é 6, 2 vezes 6, 12,
Para chegar em 18 faltam 6. Então x5, 6. Então depois que eu escolhi duas, eu calculo as outras. Essas duas aqui são não básicas e essas três são básicas. Essa minha solução é uma solução básica viável, porque não ultrapassa nenhum limite, certo? A minha solução é a solução 0,6. Então eu estou nesse ponto extremo aqui, factível 0,6. Esse ponto extremo factível 0,6, o que eu tenho? Para minha primeira equação, 4 de folga. Para minha segunda equação, 0 de folga. Para minha terceira equação, 6 de folga. Então é isso que eu tenho. Estou dizendo o seguinte, olha, x1, essa solução é x1, 0, x2, 6. Minha primeira restrição ainda tem uma folga de 4, segunda restrição uma folga de 0, terceira restrição uma folga de 6. Ok? E aí percebam que ter incluído essas variáveis de folga não afeta a minha função objetivo, né? Então, voltando bem aqui no quadro, a nossa função objetiva ela continua a mesma, ela não é afetada. Então, o valor das folgas não influencia aqui. Então, aquela solução lá, 0x1 e 6x2, resultado aqui 30. Na forma aumentada, continua sendo 30 a minha solução, o meu resultado da função objetiva, certo? E aí, geometricamente, o simplex ele encontra as soluções mudando de um ponto extremo factível para outro adjacente, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui de forma algébrica? Bem, na forma algébrica, duas soluções básicas são adjacentes quando o conjunto de variáveis básicas é o mesmo, com exceção de uma variável, né? Então aqui, quem são minhas variáveis básicas? x2, x3 e x5. Essas três variáveis são as básicas, essas duas são as não básicas. Então x3, x2 e x5. Qual é um ponto extremo factível adjacente ao ponto extremo dessa solução aqui? Então 0,6. Um ponto extremo adjacente aqui vai ser eu trocar uma dessas três para ser base. Para trocar uma dessas três. Então, por exemplo, se eu pegar x5, colocar ele para não básica e trazer x1 para cá, se eu olhar o conjunto de variáveis básicas, mudou apenas uma, né? Então, x2 e x3 continuam na base, mudou apenas, antes era x5, agora passa a ser x1. Então, a solução com esse novo conjunto de variáveis na base, ou com essa nova base, a solução lá vai ser uma solução ponto extremo factível adjacente a essa solução aqui. Então, quando eu pego e troco apenas uma variável da base, eu vou para uma solução que é um ponto extremo factível adjacente a esse aqui. Então, eu estava aqui, né? 0,6, certo? E aí, variável de folga 4, 0,6. Aonde tem 0 aqui, né? x1 e x4 são minhas variáveis não básicas. Então, quem está na base? x2, x3 e x5. Eu vou mudar agora. Minhas variáveis não básicas vão ser x4 e x5. Ou seja, x1 não fazia parte da base, agora ele entrou na base. Então, eu fico apenas a base da solução que eu tinha, né? Com a base da solução que eu vou ter agora, as variáveis da base antes com as variáveis da base agora, muda apenas uma variável, x5, né? Que antes tinha x5, saiu x5 e entrou x1. Então, tenho um ponto extremo factível adjacente ao ponto extremo que eu tinha antes, né? E aí, como é que a gente enxerga isso? Então, olha, estou dizendo agora x4 é 0 e x5 é 0. Estou dizendo, olha, x4 e x5 são variáveis não básicas, então eles são 0. Como eles têm valor 0, eu consigo calcular o restante das minhas variáveis, certo?
Então, x1 mais x3. Eu ainda não tenho x1 e ainda não tenho x3. Então, bora para a próxima equação. 2x2 mais x4 igual a 12. x4 é 0. Então, x2 vai ser igual a 6. Certo? Então, x2 igual a 6. Vem aqui. 3x1, 2x2 mais x5. x5 eu sei que é 0. x2 eu já sei que é 6. Certo? Então, eu fico com 12 aqui, né? 12. E aqui faltam 6. Né? 3x1 para o meu x1, né? Chegar aqui no 18, ele tem que ser valor 2. Ok? Então, calculei x1 igual a 2. E eu volto para a primeira, que eu não tinha calculado ainda, porque eu não tinha valor de x1. Então, x1 eu sei que é 2, então x3 igual a 1. Certo? Desculpa, x3 igual a 2, né? Já sei que x1 é 2, então x3 também tem que ser igual a 2. Né? Então, escolhendo essas duas variáveis aqui, x4, 0 e x5, 0, a gente consegue resolver o sistema de equações lineares. A gente fica com x3, 2, x2, 6 e x1, 2. Então, aqui no meu desenho, né? x1 é 2 e x2 é 6. Esse ponto bem aqui. Então, eu estava aqui e mudei para cá. Então, percebeu que é um ponto extremo adjacente. Certo? Eu fiz isso, né? Eu cheguei nesse ponto extremo aqui factível, eu achei esse ponto não fazendo cálculo em cima desses valores da minha solução, certo? Eu cheguei nesse ponto extremo factível que apenas olhando, olha, quem estava na base, agora eu escolho uma variável para trocar. Tá? Então, antes quem estava na base era x2, x3 e x5. Agora eu disse, olha, o x5 não está mais na base. Vai entrar x1 no lugar do x5. x2 e x3 continuam lá. Foi apenas isso que eu fiz. Quando eu fiz isso, automaticamente eu zerei x4 e x5 e pude calcular o restante. E aí cheguei então nesse ponto aqui. Então a ideia do método simplex para ir andando pelos pontos extremos factíveis é a cada iteração trocar uma variável que está na base para uma que estava fora. Pegar uma variável que estava fora da base, colocar na base e escolher alguém para sair da base. Então é assim que a gente vai andando pelos pontos extremos factíveis, certo? E aí, visando inclusive agilizar os cálculos, a gente aproveita o momento em que calcula a solução de equações lineares para calcular também o valor da função de objetivo. Então, a equação lá da função objetivo, ela passa a ser uma equação que eu chamo aqui de equação zero dentro do meu sistema de equações lineares. Né? Então, eu incluí... Isso muda meu problema? Não, né? Porque eu incluí uma equação e incluí uma variável. Eu incluí o z, que é quem eu quero calcular, e incluí uma variável para poder calcular esse z. Os elementos da variável, da equação que eu incluí aqui, né? x1 e x2, por exemplo, eles já estavam lá. Então, isso não altera a complexidade do meu problema e permite com que durante os cálculos eu já calcule o valor da minha função objetiva. Okay? E então nós temos aqui um comparativo entre a interpretação geométrica e a interpretação algébrica. Então, a interpretação geométrica, a gente escolhe a origem, certo? 0, 0 como solução ponto factivo inicial. Na geométrica, o que a gente faz? Na interpretação algébrica, desculpa, o que a gente faz? Nós pegamos as variáveis originais do problema e colocamos elas como variáveis não básicas. Por quê? Porque elas vão zerar. Como elas são as variáveis originais do problema, se eu colocar elas em zero, eu venho exatamente para a minha origem, aqui da onde eu estou trabalhando, né? Da região que eu estou trabalhando. Tá? No teste de otimidade, a minha solução ela não é ótima quando eu consigo movimentar em qualquer dos lados e isso aumenta a minha função objetiva, né? Na interpretação algébrica, a minha solução não vai ser ótima quando eu consigo trocar
aumentar qualquer variável não básica e aumentar z. Então, andar em um determinado sentido aqui e verificar que a minha função objetiva aumenta, na interpretação geométrica significa o seguinte, na algébrica, desculpa, na interpretação algébrica significa o seguinte: eu tenho variáveis não básicas, ou seja, elas estão com valor zero. Essas variáveis não básicas, essas variáveis que estão com valor zero, se eu mudar o valor delas de zero, a minha função objetiva aumenta. Se sim, se isso acontece, então significa que a minha solução não é ótima. Significa que eu posso andar no sentido daquela variável lá. Na interseção geométrica, eu vou deslocar para cima sobre o eixo x2, né? Pegando aqui nosso exemplo, vou deslocar para cima sobre o eixo x2. Na interpretação algébrica, aumente x2 enquanto ajusta os valores das outras variáveis para satisfazer o sistema de equações. Então, até onde o x2 pode aumentar, desde que eu continue satisfazendo o meu sistema de equações lineares. Na interpretação geométrica, eu vou interromper quando eu chego no meu primeiro limite de restrição. O primeiro limite de restrição aqui é aquele lá, 2x2 igual a 12, né? Na algébrica, eu vou interromper quando a minha primeira variável básica vai para zero, né? Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando uma variável não básica e aumentando o valor dela. À medida que esse valor vai aumentando, uma outra variável que estava na base vai diminuindo. Então, assim, é tipo um jogo de peso, né? Para uma aumentar, a outra tem que diminuir. Então, essa que chega a zero primeiro, ela passa a ser uma variável não básica e ela diz que eu cheguei no limite de restrição. Então, encontre na interpretação geométrica, encontre a interseção do novo par de limites de restrições. 0,6 é a nova solução. Aqui eu vou encontrar resolvendo, na interpretação algébrica eu vou encontrar resolvendo o sistema de equações lineares, trocando agora, né, uma variável entra na base e a outra sai, certo? E o teste de otimalidade vai ser verificar se eu ainda tenho variáveis que aumentam, variáveis não básicas, que se eu tirar elas de zero, aumentam a minha função objetiva. E aí se repete aqui as iterações, né? Então, nesse exemplo aqui, depois vocês podem ler com calma, e está mostrando esse quadro aqui, aquilo que nós fizemos na aula passada, interseção geométrica, agora de uma forma algébrica, né? Mas fica mais claro agora. Aqui é um resumo, tá? Agora os próximos slides é detalhando cada parte dessa aqui, tá? Então, vamos pegar aquele nosso exemplo lá de sempre, certo? Vamos rodar o simplex em cima dele, agora só com operações algébricas, sem pensar em interpretação geométrica, certo? Então, primeira coisa, inicialização. Escolher duas variáveis para serem não básicas. Então, nós vamos escolher as variáveis originais do problema. Nossa variável de decisão, que é x1 e x2. Eu vou colocar elas com valor igual a zero. Como eu coloquei elas com valor igual a zero, eu consigo agora calcular o valor das outras variáveis, que são as minhas de folga. Ok? Então, aqui é zero, então fica x3 igual a 4. Aqui também é zero, então x4 igual a 12. E esses dois elementos também vão zerar x5 igual a 18. Então, percebo que quando eu escolhi aqui x1 zero e x2 igual a zero, que é lá, eu automaticamente, digamos que anulei todas essas duas colunas aqui e fiquei só com esse pedacinho aqui da minha sistema de equações. x3 igual a 4, x4 igual a 12, x5 igual a 18. Ok? Pronto, já calculei o valor das minhas variáveis de folga. Vou observar o que agora. Ainda é possível encontrar uma solução melhor? Como eu vou fazer isso? Olhando para a minha função objetiva. Então, executando o teste de otimalidade. Então, para a solução inicial, a função objetiva recebe o valor
0, né? Então z é igual a 3x1 mais 5x2. x1 é não básica, x2 não básica. Então eles têm valor 0. Então minha função objetivo 0. Qual a ideia do teste de otimidade? Verificar se é possível aumentar o valor de z. Nosso problema é um problema de maximização, certo? É possível aumentar o valor de z? Aí eu vou olhar para cá. Vou dizer sim, é possível aumentar. Como? Ou aumentando x1 ou aumentando x2. Tanto x1 quanto x2 estão com valores zerados. Qualquer um dos dois que eu aumentar faz com que a minha função objetivo também aumente, porque eles têm coeficientes positivos, certo? Então a solução atual não é uma solução ótima. É possível ainda encontrar uma solução melhor. Okay? E eu preciso determinar então a minha direção de deslocamento, ou seja, eu preciso determinar dessas duas variáveis x1 e x2 que estão zeradas, que não estão na base, que são variáveis não básicas, qual dessas duas vai ser agora uma variável básica. Como eu vou fazer isso? Observando qual delas possui maior coeficiente para fazer esse z crescer. Olha, x1, se eu colocar ele em 1, eu vou dar um ganho de 3 para z. O x2, se eu colocar ele em 1, eu vou dar um ganho de 5 para z. Tá, então, se eu aumentar x1, a minha taxa de crescimento é 3. Se eu aumentar x2, a minha taxa de crescimento é 5. Qual dos dois tem a maior taxa de crescimento? Esse aqui, x2, que aumenta em 5. Né? Então, como 5 é maior que 3, eu vou optar por x2. Então, o meu x2 passa a ser a variável básica que entra para a iteração atual, certo? Então, x2 vai entrar na base, ok? E para ele entrar na base, alguém vai ter que sair. Então, já sei agora quem vai entrar na base. Eu vou olhar para os coeficientes e decidir quem entra. Então, entra x2, tem o meu coeficiente aqui. Até onde x2 vai crescer, né? Então, determinando onde parar, até onde x2 vai crescer. Como x2 é a variável básica que entra para a iteração atual, precisamos encontrar o valor máximo de x2 que não viola as restrições, mantendo x1 igual a 0. Então, x1 é 0, tá? E as demais, o que eu vou fazer? Então, aqui, essa é a minha primeira equação aqui, x1 mais x3 igual a 4. x1 é 0, então x3 igual a 4. Minha segunda equação aqui, 2x2 mais x4 igual a 12, né? 2x2 é a variável que vai crescer, certo? E se ele vai crescer, o x4 vai baixar, ok? Se o x2 cresce, x4 baixa. Então, antes a minha folga era quanto? Era 12, né? Meu x4 antes era quanto? 12. Né? Quanto é meu x4? 12. Ele era 12 porque x2 era 0. Se x2 agora deixa de ser 0, o valor de x4 muda. Ok? Então, se o x2 aumenta, x4 tem que diminuir. Então, até onde o x2 pode aumentar? Até x4 chegar a 0. Então, meu x4 é o que? É 12 menos 2x2. Então, essa é a regrinha. x4 é 12 menos 2x2. Então, x4 vai receber um valor para que x2, de acordo com que x2 vai aumentar. Né? Para minha terceira restrição aqui, a mesma ideia. x1 é 0. Então, desconsidera ele aqui, eu fico 2x2 mais x5. Como o x5 antes era 18. Como o x2 vai aumentar, agora vai sair de 0, o x5 vai baixar. Qual vai ser o valor de x5 em função de x2? Então, x5 é 18 menos 2x2, certo? Então, é esse aqui que eu tenho. O que eu preciso? Eu preciso que essas minhas variáveis aqui, nenhuma delas seja negativa. Okay? Então, eu vou aumentar x2 no limite dessas variáveis serem negativas. x1 é 0, tá? Não estou trabalhando com ele, estou trabalhando com esse aqui relacionado às equações. x3 igual a 4.
em x3 igual a 4, não tem x2 aqui, certo? Se não tem x2, então x2 pode crescer de forma indeterminada que não vai influenciar aqui. Tá? Então x3 é 4 maior que 0, não influencia. Tá? Pegando a segunda aqui para x4. Então 12 menos 2x2, isso aqui tem que ser o que? Maior ou igual a 0. Né? Então 12 menos x2 tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, o meu x2 ele tem que ser menor do que o 12 menos 2, que é 6. Certo? Então, para que o x4 não seja negativo, o x2 tem que ser menor ou igual a 6. Então, esse é o limite até onde o x4 pode crescer, dada essa minha até onde o x2 pode crescer, dada essa minha segunda equação aqui. Minha terceira equação aqui, x5 igual a 18 menos 2x2. Né? Então, x5 igual a 18 menos 2x2. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. Né? Então, meu x5 tem que ser maior ou igual a 0. Então, eu pego isso aqui, 18 menos 2x2 maior ou igual a 0, e isolo x2. Né? Então, 18 para lá e passo 2 dividindo. Então, meu x2 ele tem que ser menor ou igual a 18 sobre 2, ou seja, menor ou igual a 9. Tá? Então, pela primeira restrição, x2 é limitado. Pela segunda restrição, meu x2 pode crescer até 6. Pela terceira restrição, meu x2 pode crescer até 9. Qual desses tem o menor valor? É aqui 6. Então, meu x2 pode crescer até 6. E quando ele crescer para 6, o x4 vai zerar. Ou seja, se eu escolho o x2 para entrar na base, o x4 ele vai sair da base. Okay? Então, assim, x2 pode ser aumentado até 6 e x4 é a variável básica que sai. Então, o x4 está na base, agora ele sai, porque ele vai zerar quando o meu x2 chegar em 6. Se eu tentar fazer o x2 passar do valor 6, meu x4 vai se tornar negativo e eu passo para uma região que não está dentro da região viável. Né? Então, não posso passar o x2 6. Por isso que eu tenho que escolher o menor dos valores aqui. Certo? E esse procedimento é chamado de teste de razão mínima. Né? Então, teste de razão mínima. Perceba, aqui depois vai ficar bem claro, mas perceba que basicamente o que eu fiz foi, olha, o x2 é quem vai entrar na base. Né? Então, olha esses valores aqui na coluna do x2, os coeficientes do x2. Aqui o coeficiente é 0, aqui o coeficiente 2, aqui o coeficiente 2. Eu vou pegar esses valores aqui e dividir por esse coeficiente. Então, 4 dividido por 0 é indeterminado. Tá? Então, não tem limite. 12 dividido por 2, 6 é o valor que está aqui. Né? 18 dividido por 2, 9 é o valor que está aqui. Então, é a razão dessa coluna aqui com essa coluna de coeficiente. Ok? Aquele que me dá o menor valor me diz até onde essa minha variável que está entrando na base pode crescer e automaticamente me diz qual é a variável básica que vai deixar de ser básica, né? Vai precisar ser uma variável não básica, né? No caso aqui o x4, porque ele vai zerar. Okay? Então eu estava nessa solução aqui, x1 0, x2 0, meu x3 era 4, x4 12, x5 18. Variáveis não básicas x1 e x2, variáveis básicas x3, x4 e x5. Pelo teste de otimalidade eu sei que tem solução melhor. Qual das duas variáveis que não estão na base tem que entrar na base? O x2, porque ele me dá um ganho de 5 a cada unidade que ele cresce. Né? Então x5 tem que passar a entrar na base. Pelo meu teste de razão mínima, quem sai da base? O x4. Né? Então eu venho para essa nova solução aqui, que é x1 0, x4 0, x4 saiu da base. Então perceba que apenas uma variável mudou aqui, né? E nas variáveis que estão na base, x3 continua na base, x2 foi aqui, entrou no lugar do x4, certo? E eu inclusive já tenho o valor dele, que é 6. Falta calcular, e o x5 continua na base. O que falta calcular? O x3 e o x5, certo? É uma nova solução, tem que calcular o valor para x3 e x5. Então eles continuam na base, mas não estou dizendo que o valor deles continua o mesmo. Estou dizendo
x3, x5 continuam na base, mas o valor deles não é o mesmo, eu preciso recalcular o valor, ok? Aí para recalcular esse valor, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver o sistema de equações lineares com agora colocando x1, x4 como variáveis não básicas, x3, x2, x5 como variáveis básicas. Quando eu digo que essas são as minhas variáveis básicas, o que acontece? Eu preciso eu vou resolver o sistema de equações, né? É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou resolver o meu sistema de equações. Então, o sistema de equações original é esse aqui, né? Para resolver esse sistema de equações, eu posso pegar e olha, x1 0, x4 0, x2 6, né? E depois resolver as outras. Só que essa forma que eu estou falando aqui é uma forma pensando manual, né? Eu faço calcular, digamos que no olhômetro, né? A gente precisa de um método sistemático que eu possa implementar no computador. Então, no computador, existem várias formas de a gente resolver. O que a gente vai utilizar é o chamado eliminação gaussiana. Como é que a eliminação gaussiana vai funcionar? Ela vai funcionar fazendo o pivoteamento do meu sistema, onde eu vou escolher o que? Aquele elemento que está na coluna de quem entra. Então, x2 aqui, ó. x2 está nessa coluna aqui, né? Ele é quem entra. Quem está saindo? O x4, que é referente a essa segunda restrição aqui, né? Essa segunda restrição foi a restrição que deu o mínimo, né? E que fez o x4 zerar. Então, esse elemento aqui vai ser o meu pivô. Ou seja, ele vai ter que ter o coeficiente 1 bem aqui e os outros todos vão ter que ser zerados, tá? Então aqui os coeficientes do x2 é 5, 0, 2, 2. Eu preciso que os coeficientes aqui sejam 0, 0, 1, 0. Que é exatamente o que tem aqui na coluna do x4, né? Se a gente olhar a coluna do x4 é 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ele estava na base, por isso ele estava 0, 0, 1, 0. Quem vai entrar na base no lugar dele é o x2. Então, esse padrão tem que aparecer bem aqui. 0, 0, 1, 2, 0. Ok? Aí, a gente vai fazer a eliminação gaussiana. Fazendo aquelas operações algébricas elementares, né? Então, primeira coisa. Essa é a minha segunda linha aqui. Aqui tem que aparecer um 1. O que eu vou fazer, então? Divide toda essa linha, toda essa equação por 2. Ou multiplica por meio, né? Mesma coisa. Tá? Aqui já está zerado, então não precisa fazer nada. Aqui apareceu menos 5. Se apareceu menos 5, o que eu vou fazer para zerar aqui? Eu pego essa equação aqui já multiplicada por meio e somo ela 5 vezes na minha equação 0, certo? E com isso eu vou zerar bem aqui. Essa equação terceira aqui, essa de baixo, aqui está 2. Eu preciso zerar. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar essa minha equação já na forma nova, que tem coeficiente 1, vou multiplicar toda por menos 2 e somar com a de baixo, que vai zerar aqui, certo? Então é aquele pivoteamento gaussiano lá, vocês aprenderam lá em sistema de equações, lá em álgebra linear, certo? Então eu vou executar o pivoteamento aqui. Com isso, eu passo a ter esse novo conjunto, né, de equações, certo? Eu estava aqui, eu quero pivotear, eu quero botar 0, 0, 1, 0, certo? A primeira coisa, multiplica essa equação toda aqui por meio. Então, 2x2 vezes meio vai dar 1x2. x4 vezes meio, meio x4. 12 vezes meio, 6, certo? A linha de cima aqui, a equação 1. Não muda porque já está 0 aqui, então repete ela. A equação 0, que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação 2 já no novo formato, multiplicar por 5, certo? E somar com a equação de cima, ok? Então vamos lá.
aqui no z é 0 vezes 5 vai dar 0, então continua o z lá. No x1 é 0 vezes 5, 0, vai continuar menos 3x1 lá. Aqui no x2 é 1x2, né, vezes 5, 5x2, somado com menos 5x2, vai zerar. No x3 está 0, vezes 5, 0, certo? Somado com o 0 que estava lá, continua 0. Aqui no lugar do x4, meio x4 vezes 5, 5 sobre 2x4, certo? Somado com o 0 que estava lá, 5 sobre 2x4. No x5 é 0, vezes 5, 0, somado com o 0 que está lá, continua 0, ok? Então, essa é a minha nova equação 0. A nova equação... Ah, tá, e aí, aqui nesse pedaço também, né? 6 vezes 5, 30. Somado com o 0 que está lá, continua 30. Então, eu botei aqui uma nova equação para a equação 0, que é a minha equação da função objetivo. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Percebo que mudou aqui, né? Antes era isso aqui, z menos 3x1 menos 5x2 igual a 0, que vinha lá do meu primeiro original. Agora mudou, é z menos 3x1 mais 5 meio x4 igual a 30. Esse 30 já é o resultado da minha função objetivo. Lembra que a gente falou, olha, inclui porque a gente já calcula, durante a execução já calcula o valor da função objetiva. Então, já sei que aqui vai ser o resultado sim 30, né? A gente já viu esse exemplo lá na forma geométrica e outras formas, né? E além disso, o que eu tenho aqui, olha, meu x1 tem um coeficiente negativo, o meu x4 tem um coeficiente positivo. Isso aqui vai influenciar para a gente daqui a pouco, na hora de testar qual dessas duas variáveis podem ou não entrar na base. E o x2 que antes aparecia, ele não aparece mais aqui. Por que ele não aparece mais aqui? Exatamente porque ele já está na base, né? E ele já está no valor máximo que eu posso dar para ele. Então, ele não vai mais influenciar aqui na minha função objetivo, tá? A linha de baixo, a terceira aqui, tem que aqui está o coeficiente do x2, 2, né? Tem que aparecer 0, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação original, multiplicar toda por menos 2 e somar com a linha de baixo, né? Então, ó, no z estava 0, vezes menos 2, 0, somado com o 0 que está aqui, 0, né? No x1 está 0, vezes menos 2, 0, somado com 3x1 que está lá, 3x1. x2 vezes menos 2 vai dar menos 2x2, somado com o 2x2, 0. No x3, 0, vezes menos 2, 0, somado com o 0 que estava lá, 0. Né? No x4, né? Aqui é meio x4, vezes menos 2 vai dar menos x4, somado com o 0 de lá, menos x4. Estava 0, né? Vezes menos 2, 0, somado com o 0 que estava lá, fica apenas o x5, né? No 12 vezes menos, aliás, 6 aqui, 6 vezes menos 2, menos 12, somado com 18, 6. Então, essa é a minha nova equação. Para essa nova terceira equação aqui, o meu novo conjunto de sistema de equações lineares. Daqui eu tiro direto o valor da minha solução. Então, já sei que x1 e x4 são 0, porque estão fora da base. A minha função objetiva é 30. O meu x3 é 4. O meu x2 é 6. E o meu x5 é 6. Por que eu tiro direto daqui? Porque x1 é 0. Então, x1 é 0, x3 é igual a 4. Certo? X4 é 0 também. Então, x2, 6. x1 e x4, 0. Então, x5, 6. Então, depois que eu fiz o pivoteamento, o resultado é direto aqui, né? Não preciso fazer nenhum outro cálculo. Então, as minhas operações de cálculo vão ser essas operações de pivoteamento. Depois, o resultado ele já está aqui. Basta identificar quem são as variáveis correspondentes a cada equação.
Então encontrei uma nova solução. Nova solução que é x1 0, x2 6, certo? Minha função objetiva é 30 e eu tenho as minhas folgas. x3 valor 4, x4 0, x5 6. Se a gente voltar lá no nosso exemplo, né? Eu estava aqui e andei para cá. Né? Com essa nova solução, vem a questão. Cheguei na solução ótima, bora fazer o meu teste de otimalidade. Esse meu teste de otimalidade vai ser feito como? Olhando para a função objetivo nova. Né? Então, essa nova linha aqui que eu calculei, é para ela que eu vou olhar. Então, ela é o que? Z menos 3x1 mais 5x2, x4 igual a 30. Então, pega esses caras aqui e passa para lá, né? Isola o Z. Eu fico com o que? 30 mais 3x1 menos 5x2 vezes x4. O que eu tenho aqui? Eu tenho que, se o x4... Então, perceba, o x1 e x4, eles estão zerados, né? Eles estão fora da base. Eles são variáveis não básicas. Se o x4 entrar na base, ele está zero, ele vai aumentar o valor dele. E aí a contribuição dele vai ser o quê? Vai ser negativa para o z, ou seja, vai diminuir o valor. Então, o x4 tem que entrar na base? Não, o x4 não entra na base. Se o x4 entrar na base, a solução piora. E o x1? O x1, se ele entrar na base, ele colabora ou não? Sim, por quê? Porque o coeficiente dele é positivo. Ok? Então, aqui eu estou só fazendo teste de otimalidade. E o que eu estou vendo é o seguinte, olha. Ainda existe uma solução que pode ser... Ainda existe uma solução melhor. Como? Fazendo x1 entrar na base, porque o coeficiente dele é positivo. Quando ele entrar na base, ele vai fazer esse valor aumentar. Certo? A gente faz o teste da razão mínima. Tá? Então, x1... Qual é a taxa de crescimento de x1? A taxa de crescimento de x1 é 3. Se eu colocar x4 na base, se aumentar x4, qual é a taxa de crescimento dele? Menos 5 meios, né? Então, botei incluir de vermelho aqui para mostrar que ele não pode entrar na base. Então, portanto, x1 é a variável básica que entra. Né? Não precisa nem pensar nessa questão negativa, né? Basta ver que 3 é maior que menos 5 meios, né? Então, x1 é a variável que vai entrar na base. E a gente repete o processo. Então, o teste da razão mínima. Eu vou pegar e olhar para cada uma das equações o quanto x1 pode aumentar. Sempre olhando o que? Para o novo sistema que eu montei. Ok? Então, x3 é o que? É 4 menos x1, certo? x3 é 4 menos x1. Então, meu x1, né, que tem que ser maior ou igual a 0, ele vai ser 4 sobre 1. Né? Então, 4. Então, meu x1 ele tem que ser menor ou igual a 4. No meu x2 aqui, nessa outra equação aqui, o x1 não influencia aqui, certo? Então, se o x1 não influencia, o x1 pode crescer de forma ilimitada sem influenciar no x2. E a terceira equação, se o x1 aumentar, né, o x4 ele está na base, ele é 0, o x5 ele vai o que? Diminuir no limite de que esse 6 menos 3x1 tem que ser maior do que 0. Então, 6 menos 3x1 maior do que 0. Então, meu x1, por essa restrição aqui, pode crescer até 6 sobre 3 a 2. Né? Então, pela primeira restrição lá, x1 pode crescer até 4. Pela segunda, não há limite. Pela terceira, até 2. Então, como esse é o menor dos valores, é até ele que eu posso crescer. Então, meu x1 vai até 2. E quando ele for para 2, o x5 zera. Então, o x1 entra na base e o x5 sai da base. Ok? Feito isso, já sei quem entra, quem sai na base, o que a gente faz? De novo, a gente vai realizar o pivoteamento. Então, eu já tenho as variáveis que estão na base e as variáveis que não são da base. Então, x4 e x5 não estão na base. x1, x2, x3 estão na base. Ok? Então, x4 e x5 são 0. Já sei que x1, o valor dela é 2. Eu preciso recalcular x2 e x3 e o z, que é a minha função objetiva.
eu estava nesse sistema, vai entrar aqui em x1 e vai sair o x5, certo? Vai entrar x1 e vai sair o x5. Então, esse padrão que estava aqui, 0, 0, 0, 1, ele tem que aparecer aqui na coluna do x1. Tem que ficar 0, 0, 0, 1. Ou seja, vou de novo fazer a eliminação gaussiana para aparecer aqui 0, 0, 0, 1. Aí a terceira linha aqui, divide toda por 3, né? Dividindo toda por 3, eu fico nesse formato. A linha aqui de cima já tem 0 aqui, não precisa mudar, ok? Para linha 1 aqui, para minha equação 1, o que eu preciso? Eu preciso pegar essa nova, multiplicar por menos 1 e somar com essa, certo? Eu passo para esse formato. E na 0 lá, na equação 0, que é a minha função, da minha função objetivo, o que eu preciso? Aqui está menos 3, então eu preciso pegar a minha nova equação 3, multiplicar por 3 e somar com essa aqui. E eu fico com esse resultado. Então, é esse meu novo sistema de equações após a eliminação gaussiana, certo? Feito isso, a gente já tem aqui a solução, certo? Feito isso, a gente tem a solução. Olha, minha função objetivo 36, x4, x5 são a variável não básica, valor 0, e a minha variável básica x1, x2, x3 está aqui o valor dela, x1, 2, x2, 6, x3, 2. Então, essa é uma solução. Aí vem a questão, já é a solução ótima? Tem solução que pode melhorar a minha função objetiva, aumentar a minha função objetiva? Aí, de novo, a gente pega esse novo sistema que nós montamos, né? Tá aqui, inclusive, não precisa até voltar, e olho para cá, para a linha 0, que é a linha da minha função objetiva. A partir dessa linha que eu vou verificar se é possível ou não melhorar. Então, vou isolar o z. Então, vou pegar minha nova função objetiva e isolar o z. Então, 36 menos 3,5x4 menos x5. Então, x4 e x5 são as variáveis que não estão na base, né? A minha questão, se eu colocar uma das duas na base, melhora o meu z? Então, x5 tem coeficiente negativo. Se eu aumentar x5, então eu vou subtrair de z. x4 também tem coeficiente negativo. Se eu aumentar o valor de x4, então o z vai diminuir. Não tem outra variável aqui. Então, essa já é a minha solução ótima. Não tem nenhuma das variáveis que não estão na base, né, que é x4, x5, elas todas contribuem negativamente para o meu z. Então, eu já estou no meu ponto extremo factível ótimo, na minha solução ótima. Então, z é o máximo da minha solução básica atual. É a minha solução básica atual e é ótima. Ok? E assim a gente finaliza o método simplex. Certo? Vou parar esse vídeo aqui e vou dar continuidade daqui a pouco com a forma tabular. Então aqui nós fomos vendo o método algébrico, fazendo análise, pensando em valores, mas tem um formato, que é o formato tabular, que ele auxilia na hora de fazer as contas e sistematiza todo o processo para que a gente implemente de uma forma bem eficiente o algoritmo do simplex. Okay? Então, a segunda parte dessa aula, o nosso próximo vídeo vai ser a forma tabular do método simplex.